Boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui na TVNG. Esse é o programa Sem Medo de Empreender na Vida. Eu sou José Carlos, sou palestrante, professor de técnica vocal e a Cristina aqui ao meu lado é consultora de treinamento, pesquisadora e uma grande consultora, mas uma grande pesquisadora, gente, e ela adora contar histórias. Tá? E conta muito bem. Boa noite, Cristina. Boa noite, José Carlos, e boa noite para você que está nos assistindo. Agora, toda segunda-feira, às 20 horas e 10 minutos, vocês têm um encontro marcado aqui com a gente para falar sobre o quê? Para falar sobre empreender no trabalho, empreender no mercado de trabalho. Empreender um negócio, empreender no mercado de trabalho e, acima de tudo, empreender na vida. Com certeza. E, gente, sempre lembrando, né? O significado de empreender é o quê? Empreender é realizar. E realizar o quê? Tudo o que você quiser na vida, desde que você acredite. Isso é fundamental. É isso aí, tanto que na semana passada, né, como diz, no capítulo anterior, na semana passada, nós lançamos um desafio, né? O desafio dos 5 programas. Como é que funciona esse desafio? Durante 5 programas, e esse desafio começou na segunda-feira passada, dia 23, todas as pessoas que estão nos acompanhando vão receber conteúdo informativo, vão conhecer histórias que provam que qualquer pessoa pode empreender. Mas, acima de tudo, o conteúdo informativo ele é de caráter científico. As histórias são reais. E qual que é a ideia da gente trazer conteúdo de caráter científico e histórias reais? A ideia, né, José Carlos, é provar para você que você pode usar o seu cérebro a seu favor para empreender. Né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, puxa, eu tenho uma dificuldade, eu penso, planejo, na hora H, nada. Né? Então, o que a gente faz? Tudo é uma questão de como você usa seu cérebro a seu favor. Tudo é uma questão de como você trabalha o conhecimento desse mecanismo, né, desse computador, né, José Carlos? Um computador tão fantástico que é o cérebro humano, que ele pode funcionar a seu favor para você construir um plano de realização, como ele mesmo disse, né, de empreendedorismo, ou não é? Isso aí, com certeza. E lembrando que vai até o dia 20 de agosto esse nosso desafio. Exato, né? Dia 20 de agosto. É importante considerar que hoje é dia 30, né? Hoje é 30 de julho. Imagina você, no dia 20 de agosto, já ter condições de desenhar o seu projeto de empreendedorismo. Se você acompanhar, eu garanto, você vai conseguir desenhar o seu projeto de empreendedorismo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, a gente sempre conversa sobre isso, tem dificuldade de pensar no que quer da vida, no que quer realizar. Por quê? Porque tem medo. Então, assim, nós poderíamos falar de empreendedorismo, né, falando sobre técnicas de vendas, técnicas de organização, diversas técnicas. Se você entrar na internet, você vai encontrar milhões de pessoas falando sobre empreendedorismo. Só que nós somos lá na veia. O que é que faz com que a pessoa tenha dificuldade de empreender? O medo. O ser humano, ele só não realiza na vida quando ele tem medo. Então, a gente só precisa de 2 coisas. E a gente vai falar sobre essas 2 coisas durante os vários programas, que é a questão do medo e do amor. Mas, Cristina, é simples assim? É simples assim. E quando a gente fala de amor, é amor próprio, é autoconfiança, é o autoconhecimento. Se você for ver, você vai ter que guiar a tua vida todinha para o lado do positivo, para o lado do construtivo, para o lado do bem, e aí tudo acontece. Sem dúvida. E pegando já o gancho, né, Cristina? Hoje nós vamos falar o quê? Nós vamos falar de vendas, gente. A gente vai falar de crenças. A gente vai falar de resultados. Agora, presta atenção. Você que de repente está do meu lado e fala, essa coisa de empreendedorismo é legal, hein? Bom, esse desafio que vocês falaram aí de 5 programas e tal. Oxe, eu não consegui assistir o da semana passada. Fica tranquilo. No final do programa nós vamos dar todos os contatos lá do nosso site. Tá lá bonitinho, vou te explicar como é que você faz para acessar os vídeos dos programas anteriores. Então dá para acompanhar sem nenhum problema, tá? Agora, é importante ressaltar o seguinte, se você está interessado em empreender, em empreendedorismo, mas você diz assim, mas eu tenho um grande problema. Qual é o seu problema? Meu problema é que eu não nasci para vender. É mesmo? Então eu digo para você, se você não nasceu para vender, meu querido, você não vai conseguir ser um grande empreendedor de sucesso. Sabe por quê? Até porque você não consegue ter sucesso em nada na tua vida. Que se você não parou para pensar, em tudo na nossa vida, absolutamente tudo, a gente está vendendo alguma coisa. Quando você vai numa entrevista de emprego, você está vendendo o quê?
toda a sua capacidade, toda a sua habilidade, você está vendendo a sua imagem, né? Você está vendendo a sua credibilidade. Quando você está numa roda de amigos ou quando você está num evento em que você está fazendo novas amizades, você está vendendo a sua imagem, né? A sua maneira despojada de ser, o quanto você é simpático ou não é. Então, vender faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Não é mesmo, posso Cristiane? até fazer uma observação que assim, todos nós nascemos com essa capacidade, com Sim. essa característica de vendedor. Sem dúvida. Alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Sim. Mas todos nós temos essa capacidade. Por exemplo, quando você quer convencer seu filho, seu marido, seu chefe, você está fazendo uma venda. Então você, que tem dificuldade de negociar com o filho, marido ou chefe, ou que tem dificuldade de falar em público, de se expressar, de compreender e ser compreendido, de entender as expectativas dos outros, fica aqui com a gente que você vai resolver esse problema ainda hoje. Exatamente. E olha, gente, muito legal. Nós vamos exibir 2 vídeos no programa, tá? Que vai retratar, olha, de uma certa forma, até um passo a passo de como é que se forma a crença. 2 vídeos distintos, tá? De canais do YouTube completamente distintos, mas que elucidam muito o que é a crença e o quanto ela é importante para que você empreenda em tudo na sua vida, tá? E detalhe, vamos também, quem assistiu semana passada, nós passamos um vídeo, um pequeno trecho do filme do Bill Porter, a história do Bill Porter, que é uma história fascinante, tá? De uma pessoa que tinha paralisia cerebral e se tornou um grande vendedor. Para você ter uma ideia, ele ganhou o prêmio de maior vendedor da empresa. Então, a gente vai reprisar isso também, né, para elucidar. Uma Claro, observação? pode. É assim. Nós já pesquisamos, eu já li tudo quanto é livro de PNL, reprogramação mental, hipnose, tudo que você pode imaginar para entender como o cérebro funciona, eu já li. E aí, fazendo uma pesquisa, um dos vídeos que o José Carlos falou que nós vamos passar é um jovem rapaz, Sim. que ele explicou como é que funcionam as sinapses, como é que Isso. funcionam as redes neurais, como é que você pode desprogramar, reprogramar o seu cérebro de uma maneira tão objetiva e tão simples. Muito legal. Que eu fiquei assim de boca aberta. Falei, caramba, li, estudei. Aí vem um jovenzinho de no máximo 25 anos, né? E me explica. E cria uma maneira de explicar uma coisa que você pode explicar para qualquer pessoa. E a grande dica, o grande ouro, né? A dica valiosa do programa de hoje é a dica que esse rapaz dá no vídeo. Tá? Então fica aí ligadinho. Exatamente. E a Cristina também vai contar 2 histórias reais, né, de experiência dela, né, Cristina? Que prova exatamente como é que a crença funciona. Funcionou para mim, vai funcionar para você. Maravilha. Esse é o programa Sem Medo de Empreender na Vida, aqui na TVNG. Como nós comentamos, né, das histórias, então uma delas é muito legal, gente, que é uma animação. Achei bem bacaninha. É uma animação no canal do YouTube, o canal do Gustavo Carvalho, tá? Ele vai mostrar de uma forma dinâmica e bem divertida como é que se formam essas nossas crenças, né, cerebralmente, tá bom? Então vamos ao vídeo e voltamos já já. Você já reparou que nossas ações e escolhas na vida sofrem muita influência do quanto acreditamos ou não se somos capazes de realizar o que queremos, e isso muitas vezes nos coloca em dúvida de como agir? Você já se viu desanimado, não acreditando de que seria capaz de alcançar um objetivo ou concretizar um sonho? Ou já percebeu que, quando acreditou com toda a confiança de que seria capaz de fazer algo, essa sensação repercutiu nos resultados daquilo que desejava, fazendo com que, na maioria das vezes, você conseguisse alcançar suas metas e desejos? Estamos falando de uma percepção interna, que se chama crença. E não se trata da questão de crença religiosa, mas sim da crença no sentido daquilo que você acredita ser capaz de realizar ou não. Crenças são percepções que regem nossa maneira de viver, de agir e de reagir diante do mundo. Trata-se de um forte estado emocional de certeza que você mantém sobre as pessoas, coisas, ideias ou experiências específicas de vida. São verdadeiros comandos internos que determinam a maneira como você vê o mundo e sua disposição para a vida. Quando são positivas, essas crenças são mola propulsora para superar desafios e gerar ações de sucesso. Mas, quando são crenças negativas, são capazes de limitar as conquistas, aprisionando as ações,
criando sabotagem e perdas de grandes oportunidades. Você já parou para fazer uma análise de quais são suas crenças? O que você realmente acredita ou não ser capaz de realizar? Então, a pergunta é: quem você pensa que é? Isso aí, maravilha. Então, gente, já deu para ter uma ideia, né? Como é que se formam essas crenças, né? Aí no nosso cérebro, não é mesmo? Então dá para ter uma ideia. Eu achei um esboço ali muito interessante. Agora, que tal uma história real? A Cristina vai contar. Antes de eu contar a história, só uma questão. A gente termina o vídeo termina. Quem você pensa que é? Então é legal você já começar aí pensando qual é a impressão que você tem de você mesmo, como é que você se percebe no mundo, como é que você percebe as suas relações com as outras pessoas, né? E isso tudo vai valendo no decorrer do programa. E a gente vai ficar martelando na coisa da crença, e como o José Carlos estava dizendo, agora eu vou contar duas histórias. Só um minutinho, para vocês, só para dar uma elucidada, para vocês terem uma ideia como é importante, quanta coisa de repente não está acontecendo na sua vida, ao ponto de você dizer: não consigo vender, não nasci para isso. Provavelmente alguma coisa que está vindo desde a infância, Exato, né? Pelos processos, o quê? Mentais. Né? O medo de se expor, né? O medo de falar em público. Só que, olha, o próximo vídeo que a gente vai passar daqui a pouquinho, primeiras histórias reais da Cristina, você vai ver de uma forma muito simples como você pode mudar tudo isso para melhor, né, Cristina? Então vamos à sua história. E aí, para começar a minha história, eu vou falar o quanto que uma informação pode mudar a sua crença. Né? Então eu vou apresentar para vocês esse livro. Vamos chegar pertinho, pessoal. Isso, chega bem pertinho ali da câmera. Aqui, ó. Isso, agora. Alegria e Triunfo. Isso. Por que eu faço questão de apresentar esse livro para vocês? Qual é o autor, Cristina? Lourenço Prado, tá? Alegria e Triunfo, Lourenço Prado. Editora Pensamento. Editora Pensamento. Por que eu faço questão de falar desse livro para vocês? Porque no ano de 2000, durante o período de janeiro a abril de 2000, eu trabalhei numa empresa e eu vendia terrenos à margem de uma represa maravilhosa, Jurumirim, se não me engano o nome, né? Na represa Jurumirim. E nessa época eu estava lendo esse livro, Alegria e Triunfo. E aí eu fiz 2 vendas, e eu diria que eu fiz 2 vendas de uma maneira completamente inusitada. E essas 2 vendas, elas não aconteceram pelo meu conhecimento, pela técnica em vendas, por tudo que eu sabia de vendas. Porque eu já tinha trabalhado 8 anos antes numa empresa como instrutora de treinamento, analista de treinamento, tudo que tinha em comunicação e treinamento eu já tinha trabalhado. E aí o que aconteceu? A primeira história é assim: entrei na primeira semana de trabalho, colocaram uma moça para trabalhar comigo, uma colega, o nome dela era Mara. A Mara vendia tudo, mas vendia muito bem. Essa faturava bacana. Colocaram ela para trabalhar comigo. E aí a gente foi visitar um cliente lá perto do Shopping Guatemi, quem não conhece em São Paulo, área super mega nobre, né, de São Paulo, Shopping Guatemi. E aí quando a gente encerrou a visita com o cliente, era próximo ao horário do almoço, a Mara faz um convite. Vamos comer lá no shopping? Aí eu torcendo para ela resolver comer numa rede de fast food. Naquela época, a rede mais famosa de fast food, com R$5 você comia um lanche, batata frita e suco. E era a média que eu tinha para gastar, R$5 por dia, né? 5 vezes 5, 25, R$25 na semana. E ela cisma que quer comer num restaurante. Um restaurante muito famoso dentro do Shopping Guatemi. Falei, meu Deus do céu, agora eu sou frita, o que eu faço, né? Tentei convencer, aí eu joguei o jogo do sincero. Falei, olha, Mara, me desculpa, mas eu não tenho dinheiro para comer nesse restaurante. O máximo que eu tenho é para comer no fast food. Se eu estivesse sozinha, eu ia comer salgadinho. Mas tudo bem, né? Não, vamos deixar para outra ocasião, deixa eu vender primeiro. Aí, sabe o que ela fez? Ela falou assim, Cristina, ou você acredita que vai vender, ou então para por aqui. Se você acredita que vai vender, a gente vai almoçar no restaurante, eu vou pagar com o meu cartão, e quando você fizer a sua primeira venda, você me devolve o dinheiro. E aí eu estava lendo o livro, Alegria e Triunfo, ele faz assim, ele faz com que você pense de uma maneira muito construtiva. Observa que eu não estou falando positivo, o pessoal sempre associa, né, pensamento positivo, né? Não era questão de ser positivo. O Alegria e Triunfo, ele trabalha seu pensamento de uma maneira construtiva, de acordo com a sua fé. E aí eu tinha lido no Alegria e Triunfo que quando você quer triunfar, quando você quer ter prosperidade, você já tem que agir como se já tivesse a prosperidade. Casava com o que a Mara estava me falando. E eu não tive outra alternativa senão aceitar o convite. Aceitei o convite e falei, está nas mãos de Deus. Fui lá, almocei, aproveitei, me diverti e tudo. E quando eu voltei para o stand de vendas, que na época ficava lá no Ceasa, o que aconteceu? Nem bem eu acomodei minha bolsa, meu material em cima da mesa, chegou um casal. E a menina fala assim, eu quero que meu namorado compre um terreno para ele parar de gastar com balada.
Falei, Deus, ó Deus, que é isso, né? Exatamente a minha fé, a minha crença de que eu ia conseguir vender, que logo eu ia fazer uma venda e devolver o dinheiro, porque eu tinha R$5 por dia para gastar, R$25 por semana. Eu gastei em média R$35 em um único almoço, eu torrei todo o meu dinheiro de almoço de uma semana em um único almoço. E fiz a venda, mas eu fiz a venda porque eu estava motivada pela crença de que eu deveria agir já como se a coisa já tivesse acontecido na minha vida para que a coisa realmente acontecesse. Essa foi a primeira história. Aí aconteceu a segunda venda. Eu estava já no final do segundo mês, né? No final de fevereiro, já tinha passado o carnaval, tudo. E eu estava tentando entender. Eu falava assim, Deus, ó Deus, o que eu estou fazendo nessa empresa? Eu vendi um único terreno. O meu supervisor achava que eu era uma funcionária maravilhosa, porque eu era muito boa na divulgação, eu era muito boa no compromisso, na responsabilidade, eu fazia tudo, só que eu não vendia. E eu tinha amigos que não faziam tudo tão bem quanto eu e vendiam. Aí eu queria entender. Deus, ó Deus, o que está acontecendo? Ou eu estou no lugar errado, ou eu estou fazendo alguma coisa errada. Aí me veio na cabeça abrir o livro Alegria e Triunfo numa página. E eu abri numa página que falava a batalha é de Deus e não do homem. Falei, quer saber? Então, se a batalha é de Deus e não do homem, eu vou ficar sentadinha aqui, né, no ponto de venda, não vou fazer divulgação, não vou atrás de cliente nenhum e vou esperar. Se a batalha é de Deus, Deus vai me dar esse cliente. No que eu pensei isso, me veio na cabeça, peça um terreno na beira da represa. Eu não dei muita importância. Chega no final da tarde, meu supervisor entrou em contato comigo, passou uma indicação, eu fui na casa do cliente, era lá no Morumbi, parei para fazer uma horinha, né, numa lanchonete antes de dar horário. Eu comecei com aquela sensação de bem-estar, como se algo muito bom fosse acontecer, e fui para a visita. Chego na visita, o cliente está voltando da quadra de tênis com o filho dele, né? E aí uma criança, José Carlos sabe como eu sou com criança, comecei a papear com a criança, tudo. E aí, quando eu cheguei no apartamento do cliente, eu já estava amicíssima do menino, né? E eu descobri que foi aquele menininho que era o meu cliente, não era o pai, porque ele viu o terreno numa propaganda de TV, viu na internet e falou, pai, eu adoraria que nós tivéssemos uma casa lá. Como essa família era muito rica, né? Falou, não custa nada conhecer, e me chamaram. Só que, quando eu cheguei, a hora que eu abri meu mapa, né, para mostrar os terrenos, tudo, sabe o que o meu cliente falou? Eu quero um terreno na beira da represa. Eu não sabia vender terreno na beira da represa, eu não tinha me preparado para isso. E eu não tinha escutado aquela vozinha que falou, peça um terreno na beira da represa. Aí eu fiquei toda confusa, atrapalhada, o menininho correu no quarto, pegou uma lupa, chamou a irmãzinha, quando veio a gente estava brincando em cima do mapa de procurar terreno com lupa. E aí o senhor percebeu que eu estava meio despreparada, falou, Cristina, não se preocupa, eu quero comprar um terreno com você, vai tranquila, pesquisa direitinho, depois a gente volta a se falar. Combinei com ele a visita no terreno, só que eu errei de novo. Eu errei porque, como o terreno era distante, o supervisor, todo mundo recomendava, você vai junto com o seu cliente, porque a maioria desiste. E eu fiquei constrangida de me oferecer, né, tipo, quase que forçar a barra para o meu cliente comprar. Eu falei, não, isso eu não faço. E fui para o empreendimento e só levei chapuletada. Mas como é que você teve a coragem de fechar uma venda dessas e não vir junto com o seu cliente? E eu ficava, a batalha é de Deus e não do homem, a batalha é de Deus e não do homem, porque eu tinha feito tudo errado, tecnicamente falando, né? De repente, eu estou lá na janela, olhando, né, aquela vista maravilhosa, aguardando o meu cliente, chega um carro e uma menininha só assim. Tipo, oi, a minha amiguinha. E a mãe dela me falou o seguinte, que quando chegou no determinado momento da viagem, eles pensaram em desistir. E que só não desistiram por causa da minha amiguinha, que ficou lá escolhendo o terreno comigo, com lupa e o irmãozinho, entendeu? Então, fiz tudo errado, mas a venda aconteceu. E o que é mais interessante é que ainda o meu supervisor colocou um outro vendedor comigo para efetuar a venda, porque ele sabia da minha falta de conhecimento. E aí o vendedor ficou meio assim, chateado, porque nunca que o cliente dizia assim. Na hora que esse vendedor foi embora, o cliente virou e falou assim, Cristina, você é uma mulher trabalhadora, esforçada, eu quero comprar o terreno com você. Aí foi fantástico, né? E aí, depois eu entendi o que eu estava fazendo naquela empresa. Lembra que eu falei para vocês, que eu perguntei assim, Deus a Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que aprender? Lá eu fui para aprender que a batalha é de Deus e não do homem. Mas Cristina, e se eu sou ateu? Eu estou falando de crença. O livro Alegria e Triunfo, ele fala de crença, e as crenças do livro batem com a minha crença, que é eu acredito em Deus e acredito em Jesus. Então eu busquei a crença certa para sustentar a minha crença, a crença que eu escolhi de acreditar em Deus, de colocar Deus na frente de toda e qualquer batalha da minha vida, tá certo? Então essa é uma prova real de que a crença faz acontecer coisas, gera uma energia
tão fantástica que realiza coisas que aparentemente são impossíveis, mas é isso que uma crença faz. Maravilha. Isso é fantástico, gente. Programa Sem Medo de Empreender na Vida aqui na TVNG. Bom, gente, então o que a gente entende, né, inclusive dessas histórias bacanas que a Cristina começou a comentar, né, contou da vida dela e tudo mais, que para a pessoa empreender com sucesso, né, ela precisa o quê? Ela precisa acreditar, ela precisa ter a crença de acreditar. E essa crença, né, claro, tem pessoas que falam assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Ok, eu respeito isso. Mas para quem tem fé, a gente sabe que acreditar em si mesmo, acreditar em Deus é a mesma coisa, né? Mas enfim, a gente respeita. Então, o que é fundamental e necessário? Que você acredite em você, que você acredite no seu projeto, que você acredite na sua capacidade. E é isso que nós vamos ilustrar agora, reprisando, tá? Porque a semana passada nós passamos, né, esse trailer, o vídeo do Bill Porter, que tinha paralisia cerebral e simplesmente entrou na empresa e fez por onde? Ele acreditou na capacidade dele. Ele, para você que diz que tem medo de vender, que não sabe vender, que não sabe o que fazer, você vai ver que ele, mesmo tendo paralisia cerebral, ele se tornou o maior vendedor da empresa Watkins, que é uma multinacional, né? Então, se ele conseguiu, você também consegue. Vamos para esse vídeo então, gente, vale a pena, tá? Já já a gente volta. Até já. Inspirado na história real de Bill Porter. Filho, as pessoas vão custar um pouco a serem simpáticas com você. Seja paciente, paciente e persistente. Não vejo como isso pode dar certo. Me desculpe. Obrigado por vir. Senhor Hernandes, me dê a pior rota. Me dê a área que ninguém quer. Não tem nada a perder. O senhor é aleijado. Eu não sei como... O quê? Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Louvado seja Deus. And skin and bones. Bom, o que está esperando? Que venham até o carro. Vai vender sabão. Posso dizer uma coisa? O melhor produto de nosso catálogo é o extrato de baunilha extra forte. Tem pequeno, médio e tem o grande. E, obviamente, o grande é mais vantajoso. Olha, eu não preciso de nada, mas eu respeito muito o que está fazendo. Eu gostaria de ajudar você. Por favor, aceite. Não preciso de caridade. Mas a senhora precisa de um removedor. Olha o seu sofá. Está horrível. Paciência. Persistência. Acho que andei uns 20 quilômetros hoje. Agora, Billy, não se esforce tanto. Precisa ter paciência, você pode esperar. Eu fiz uma venda. Você fez? É quase $50. Puxa! Viu, você pode fazer qualquer coisa. Eu posso, sim. Eu sei que pode. Eu ganhei 4,25 hoje. E vou gastar cada centavo. Olá, voltamos de novo, maravilha. Gente, importante elucidar, tá? 2 fatores importantes aí no filme sobre a história do Bill Porter, né? Que era o quê? A mãe resolveu acreditar no quê? Na capacidade do filho dela, tá? Apesar da deficiência que ele tinha e tudo mais. E ele próprio, Bill Porter, ele acreditava na capacidade dele. Então,
para pensar. De repente, você conhece alguém, às vezes na sua casa, um vizinho, um parente que está desempregado, entendeu? Que está, assim, né, aqui naquele baixo astral, né, aquela coisa do, meu Deus, não consigo emprego e tudo mais. O que você precisa fazer, né? Precisa ajudar essa pessoa de alguma forma. De repente, compartilhe o nosso vídeo, né, o nosso programa, enfim, com essas pessoas. Isso de repente pode alavancar, né? De repente é aquela luzinha no final do túnel para a pessoa falar, quer saber? Hora de arregaçar as mangas e vamos à luta, vamos empreender. Pode fazer toda a diferença. Então compartilha. E o que é legal é porque a mãe do Bill Porter, ela foi uma força motivadora na vida do Bill Porter. Sim. Todo mundo, quando está numa situação difícil, ou mesmo sem estar em situação difícil, é legal você ter uma força motivadora. Imagina quando você tem um projeto, seu pai, seu marido, sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, e as pessoas te apoiam. Então, às vezes, tudo que você precisa é de uma força motivadora. Sim. E todos nós podemos ser uma força na vida das outras pessoas, né? Tendo essa pretensão de ajudar, né? Essa disposição de mostrar onde é que está o poder daquela pessoa, né? E a mãe dele fazia isso lindamente. Só que aí eu vou instigar vocês de novo a assistir o vídeo. Fica claro no filme inteiro que ele tinha uma força que vinha dele. Isso fica claro na hora que ele entra na sala e fala, me dê a pior rota. Eu sou capaz, você não tem nada a perder, né? Então é bacana isso, essa coisa do acreditar na sua própria força. E, gente, o filme se chama De Porta em Porta, tá? Ele tem aproximadamente, que eu me lembro, 1h30 e tudo mais. Bacana. Você nem percebe passar. Muito. Tá? É emocionante. E prepara o lencinho, porque emociona, tá bom? Beleza? Bom, gente, e a gente comentou, né, desse rapaz jovem, né, que é o Vinícius Tadeu. E só fazendo aqui uma elucidação, o primeiro vídeo, que era uma animação, é do Gustavo Carvalho, também é um canal do YouTube, tá? O que a gente agradece muito também. Agora, esse vídeo aqui é o vídeo do Vinícius Tadeu. O canal dele se chama Hackeando o Seu Cérebro. Interessante, né? Gente, de uma forma muito simples, muito legal, ele explica como você estabelecer sinapses, tá? Para estabelecer crenças. Crenças de uma forma mais popular. Ele é todo chique. Como é que você vai criar crenças que te ajudem a alinhar as suas ações com o seu objetivo? A fazer com que as suas ações andem casadinhas com aquilo que você quer alcançar na vida. Legal. Né? Então, por favor, diretor, solta aí o vídeo Crenças, né, do Vinícius Tadeu, por favor. Botamos já. Vou falar hoje aqui sobre as duas formas que nós absorvemos, sugamos uma crença, uma identidade nova, um comportamento novo. Primeiro, por repetição. Segundo, por um estado emocional forte, por um forte impacto emocional. Repetição. O que quer dizer repetição? É a questão de você ficar lá. Eu sou assim, eu vou fazer desse jeito. Eu sou, de repente, produtivo. Eu passo a fazer o que gente produtiva faz, logo me torno produtivo. Logo isso vai entrando no meu corpo, entrando no meu cérebro. Basicamente é isso aqui. Imagina que aqui está uma coisa e aqui está outra. E você vai fazendo isso aqui, ó, por repetição. Eu sou produtivo. E depois de um certo tempo repetindo, isso faz assim, ó. Você vira produtivo, né? Então, por repetição, é um processo um pouquinho mais demorado. Só que, quando você usa um forte impacto emocional, um estado emocional muito forte, um acontecimento que você fala, eu sou assim, eu vou fazer dessa forma, isso, em vez de fazer isso aqui, ó, ele faz assim, ó, direto. Porque é rápido, um forte impacto emocional faz uma crença rápida, sabe? Faz uma identidade nova rápida. Sabe aquela pessoa que fumava, ela tentava parar de fumar, mas nunca parou. Só que depois, quando ela teve um problema forte, como um ataque cardíaco, ou teve câncer no pulmão, o que ela fez? Parou de fumar. Então ela fica tentando parar, só que sem consistência. Ela tenta parar, se cede, tenta parar, cede, mas quando vem uma coisa forte, um forte impacto emocional, uma doença, o que ela faz? Ela absorve e ela para de fumar. Porque ela não quer morrer. Ela quase morreu, ou ela está com uma doença grave, ou uma doença que não é amigável, né? Uma doença chata. E então ou ela muda. Quando você quiser uma crença nova, uma identidade nova, pensa, repetição, consistência, eu sou assim, eu passo a fazer o que esse tipo de gente faz, logo me torno essa pessoa. Isso vai criando, até que isso vai ser com o passar do tempo. Vini,
Quanto tempo? Não existe um tempo preciso. Ah, vai ser 3 semanas. Vão ser 2 semanas. Vão ser 2 meses, sei lá. Ah, vai ser 1 semana. Não. Isso vai de você. Você tem que ter a consistência, a persistência para você fazer por repetição, criar essas conexões. E num forte impacto emocional, como que você pode fazer isso? Você pode gerar esse estado em você, você passa, você vive uma situação, revive uma situação onde você estava muito feliz e aquilo vai aumentando o seu estado, vai aumentando, você vai ficando cada vez mais feliz, cada vez mais feliz, cada vez mais feliz. Você vai lembrando de cada detalhe, cada som, cada imagem que passava na sua cabeça. Você vai multiplicando aquilo por 10, multiplica por 10, por 20. E aquelas todas as sensações do corpo. E agora você vai lá e fala o que você quer, o que você quer mudar, o que você está buscando, e aquilo vai fazer... Olha o que ele comentou que muitas vezes acontece a crença num momento de muita emoção. E muitas vezes traumas que você vivenciou na infância ou mesmo na vida adulta gerou, né, de repente, uma conexão negativa, né? Então, o que ele faz aí no passo a passo do vídeo? Ele te ensina como fazer uma nova crença positiva. Isso vai apagar a negativa, gente. Isso é automaticamente, tá? Não é mesmo? O relógio está nos convidando para ir embora, mas aí eu já vou fazer a seguir cenas dos próximos capítulos. Já que eu fiz no capítulo anterior, né? Sim. No próximo programa, eu vou contar 2 histórias para vocês, que agora eu vi o vídeo, eu me lembrei, que prova pela repetição. Se hoje eu sou comunicativa, desinibida e me expresso com tranquilidade, foi pela repetição. E eu vou contar para vocês como é que eu fiz essa repetição. E vou contar uma outra história do José Carlos, que eu não sei se ele se recorda. Uma vez em que ele estava desempregado e estava precisando arranjar um emprego em caráter de urgência. E eu falei assim, vamos trabalhar essa emoção que você vai conseguir o emprego. É uma coisa assim incrível a maneira como ele conseguiu o emprego através da emoção e a maneira como eu me tornei uma pessoa desinibida, comunicativa. Isso eu tinha 17 anos. A partir da repetição. Mas isso fica para o próximo programa, tá certo? Com certeza. Bom, gente, a gente já está nos minutos finais, tá? Agradecendo muito, obviamente, né? Ao Gustavo Carvalho aí do vídeo, tá? Ao Vinícius Tadeu, evidentemente. E te dando uma dica, o que você vai fazer, gente? Ó, não consegui ver todos os vídeos anteriores. Então você vai lá no nosso site, facinho, tá? Acessa lá o Google, coloca lá, Sem Medo de Empreender na Vida Webnode. Simples assim. Sem Medo de Empreender na Vida Webnode. Olha que legal. O diretor já colocou para nós aí, tá? Colocou isso e já entra na primeira página. Primeira página, você vai descer até o final da primeira página, você já vai encontrar os vídeos ali, facinho, tá? Se tiver mais um tempinho, mais curiosidade, vai lá na nossa seção Galeria de Vídeos, que tem outros muito legais também, vídeos tá? muito bons. E quer acessar o nosso Facebook, tá ali o contato, ó lá, facinho, facebook.com/, Sem Medo de Empreender na Vida, tá? Então vamos lá, gente, acessa, compartilha, né? Transmita para uma pessoa que de repente está num momento difícil, pode fazer toda a diferença dela começar a deslanchar e empreender na vida e ter prosperidade. Muitíssimo obrigado, contamos com vocês na próxima segunda-feira, às 20h10, com certeza. Muitíssimo obrigado, Boa até lá. noite, até lá.